Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos os 149 anos da nossa cidade de Viçosa, quero me dirigir a todos os viçosenses, sejam de nascimento, sejam porque aqui se encontram. E nesse dia em que celebramos as bodas de ouro, do casal que aqui está, Dona Maria Auxiliadora, e seu José Silvério. E nesse dia em que estamos encerrando o mês da Bíblia e dia da memória litúrgica de São Jerônimo, nós ouvimos estes textos desta liturgia, o primeiro tirado do livro de Jó, que é um livro sapiencial do Antigo Testamento e que nos permite refletir sobre o desafio do sofrimento e do sofrimento do inocente. Estamos então lendo Jó. Nessa altura aqui, Jó está, digamos assim, irritado com aqueles seus amigos que foram visitá-lo e tentam argumentar, justificando o seu sofrimento como se fosse um castigo. O livro de Jó vai permitir a superação da chamada teologia da retribuição, como se Deus fosse simplesmente um Deus que vai premiar aqueles que são justos e castigar os que são injustos. Era a explicação que se tinha para o problema do mal, do sofrimento. Mas no livro de Jó vai se percorrer um processo, são mais de 40 capítulos, em que se, mesmo sem a perspectiva nova aberta pelo Novo Testamento, com o mistério da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, já se dá, pelo menos, uma solução no sentido de reconhecimento da transcendência de Deus e da incapacidade humana de julgar a Deus, mas de confiar em Deus, que é Senhor da criação e da história. No trecho que nós ouvimos hoje, Jó responde a esses seus amigos, já reconhecendo a transcendência de Deus, mas não ainda naquele ponto de fé que ele vai chegar no final do livro, quando ele diz que falou de forma estulta, que ele põe a mão na sua boca e não falaria mais, que antes ele conhecia Deus por ouvir dizer, mas que finalmente ele o conheceu como ele é, então ele fica mudo. Mas aqui ele diz que não é possível o ser humano disputar com Deus, não só porque Deus é o Criador, é transcendente, é todo-poderoso, ninguém conseguiria vencer Deus na argumentação, mas Jó ainda está muito cioso da sua inocência, Em certo sentido, então, ele ainda olha menos para Deus e mais para a sua própria justiça, embora seja um homem correto diante de Deus. Estão vendo como é que as Sagradas Escrituras, que nós estamos celebrando hoje, vão nos ensinando a respeito de situações concretas da nossa vida. Vejam que essa leitura hoje nos permite uma ligação com o Evangelho de Lucas, capítulo 9. No capítulo 9, desde o versículo 31, Jesus tomou decididamente o caminho de Jerusalém. Em Jerusalém ele vai enfrentar a paixão e a morte de cruz. No Evangelho de Lucas há essa estruturação. A partir do capítulo 9 é o caminho de Jesus para Jerusalém. Então, se a primeira parte do Evangelho de Lucas, às vezes é muito simpática, as pessoas gostam muito da primeira parte do Evangelho de Lucas, inclusive até os não cristãos, porque é um verdadeiro programa libertador de Jesus Cristo, de sensibilidade com o sofrimento dos outros. Basta lembrar aqui o capítulo 4, quando Jesus em Nazaré abre o livro do profeta Isaías, lê e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me enviou para evangelizar os pobres, para proclamar um ano da graça da parte de Deus, para restituir a vista aos cegos, para libertar os prisioneiros, os oprimidos, E hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabastes de ouvir. E nós vamos vendo vários trechos da vida de Jesus, em que ele é realmente sempre esse cheio de compaixão que acolhe a todos. Mas a partir do capítulo 9,
nós vemos as exigências para o seguimento de Jesus. E por isso esses 3 relatos de vocação que nós acabamos de ouvir aqui. Quando Jesus caminhava, e os seus discípulos caminhavam com ele, alguém na estrada, a estrada da vida, somos nós, disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Quer dizer, alguém entusiasmado. Nós estamos aqui querendo seguir Jesus, mas Jesus nunca fez propaganda enganosa. Estamos entrando agora no clima eleitoral, preparação para as eleições municipais. Queremos que a nossa cidade seja viçosa, não só no nome, mas no respeito à dignidade do ser humano, na vivência da justiça, da fraternidade, da solidariedade, da fé, da esperança, do amor. E aqui Jesus não engana ninguém. E a esse que responde, que diz entusiasmadamente que quer seguir Jesus para onde quer que ele fosse, ele respondeu, mostrando a dificuldade do caminho: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Que ligação nós podemos fazer entre esse trecho do Evangelho e a primeira leitura? Lá refletíamos sobre o sofrimento. Aqui Jesus mostra que o caminho dele passa pelo sofrimento, passa pela cruz. Nas Sagradas Escrituras não há uma teoria sobre o sofrimento, mas há o relato de uma solidariedade de Deus com aquele que sofre. É diferente. Nós não acreditamos num genérico Deus acima de todos. Nós acreditamos num concreto Deus no meio de nós, que se encarnou, que se fez solidário com nossas dores, com nossas alegrias, com nossas esperanças, que deu a vida por nós. Nós acreditamos num Deus que é o Emanuel, o Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele está conosco, como nós dizemos no casamento. Estamos aqui com um casal celebrando hoje 50 anos de casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-nos, né? Então é o Deus conosco. Então Jesus está dizendo: você quer me seguir? As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o Filho do Homem não tem de repousar a cabeça. Seguir Jesus significa disponibilidade para ir pelo caminho que Ele trilhou, e que é o caminho do esvaziamento de nós mesmos, é o caminho da cruz. Esse é o Deus cristão, é o Deus concreto. Jesus disse a um outro, agora é Jesus que chama: segue-me. A palavra forte, segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Algo muito razoável, muito sensato, né? Então aqui, o que está se mostrando? A primazia da ligação com Jesus, até mesmo dos afetos mais sagrados. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, no segmento de Jesus, nós não devemos postergá-lo, né? Adiar o segmento e o serviço do reino por um outro motivo. Mas nós devemos ordenar tudo a esse anúncio do reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Nós conhecemos o episódio no Antigo Testamento. Eliseu, depois que Elias lança o manto sobre ele, pede licença para ir pelo menos despedir lá dos seus. E Elias concede. Mas aqui Jesus fala que a exigência é maior. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ou seja, a exigência radical do seguimento de Jesus. Meus queridos irmãos, a Escritura é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para consolar. Nós estamos celebrando justamente hoje esse dia da Bíblia, dia de São Jerônimo. São Jerônimo experimentou isso que nós acabamos de ouvir nessas duas leituras. Ele nasceu na região da Dalmácia, de uma família cristã. Naquele tempo o batismo era adiado,
Ele foi tendo a sua formação, depois deixou aquela região, foi para Milão, depois para Roma. Teve uma boa formação de retórica em Roma, conheceu os autores latinos. E vai se batizar vai ser batizado mais tarde, né? Antes não se batizava cedo como criança, como nós, retardava-se o batismo. Mas ele se prepara e depois vai ser batizado. E vai depois retornar. E nesse retorno, sua primeira parte da vida, ele tem várias viagens. Ele, quando estava em Roma, se por um lado tinha Roma pagã com seus atrativos, por outro lado tinha Roma cristã, que o atraía. Ele visitava muitas vezes as catacumbas, o lugar dos mártires, e ele pensava assim, como é que ele teria sido feliz se ele tivesse podido ter aquela experiência dos mártires. Ele rezava e sentia-se tocado. Mas depois, quando ele vai fazer esse retorno, ele vai um tempo lá para uma região, né, da França, hoje atual Alemanha, a região era a Gália, mas os gauleses aquilo era um pouco misturado, pegavam uma parte da atual França, uma parte da atual Alemanha, e ali ele vai entrar em contato com os monges, e ele vai descobrir então o valor da vida monástica. Ele percebe que o martírio não é só um momento de entrega da vida, mas uma vida corajosa, de dedicação, de seguimento do Cristo, de acordo com a palavra de Deus, é um martírio, é um testemunho. Ele então se sente fascinado e volta para sua terra e começa a viver assim, contra a vontade dos familiares. Estão vendo como ele vai viver isso aqui? Os familiares não permitiriam que ele vivesse isso. Ele vai querer viver uma vida austera, de pobreza, de simplicidade, de contato com a palavra de Deus. Começa então a conhecer a vida monástica, começa a fazer determinadas viagens, começa a conhecer o grego, né? Em que as escrituras estavam em grande parte escritas, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. O acesso que os cristãos latinos tinham naquele tempo era a tradução dos 70, que era parcialmente traduzida para o latim. Nós não tínhamos uma Bíblia completa no tempo de São Jerônimo, no Ocidente. Ele vai estudar esse grego, mais tarde ele vai estudar o hebraico, vai para a Palestina, vai ter um amigo judeu, convertido, batizado, com quem ele vai estudar o hebraico, mas ele continua sendo grande cultor da língua latina, e ele conhecia muito bem o latim e os autores pagãos, Cícero e outros, né? E mesmo ele já na vida monástica, ele vai passar então por uma experiência difícil, de uma doença, em que ele fica às portas da morte, e aí ele tem uma espécie assim de sonho, em que ele comparece diante de um juiz, né? E aí é perguntado, é como se fosse o juízo final, quem és tu? E ele responde, sou um cristão. E o juiz responde para ele, mentiroso, tu és ciceroniano, né? Porque quem o fascinava era Cícero, né? Da língua latina. Ele, depois que volta de tudo isso, ele percebe que realmente ele está colocando, ele tinha acesso a toda essa cultura, isso acima daquele gosto pelas Sagradas Escrituras, e vai se intensificar mais ainda na preparação, no estudo do grego e do hebraico. Vivendo a vida monástica, vai para o deserto, enfrenta todo o rigor de uma vida de renúncia. Então isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele que segue Jesus de fato, né? Vivendo naquela comunidade, vivendo numa vida de penitência. Por isso que ele é muitas vezes representado, tem várias representações iconográficas de São Jerônimo. São Jerônimo é muito importante, são 4 os principais padres e doutores da Igreja Latina: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e São Gregório Magno. Vocês podem visitar as igrejas barrocas aqui de Minas Gerais, vocês vão encontrar sempre nessas representações esses 4 doutores. São os 4 doutores que marcam a igreja do Ocidente. E São Jerônimo vai dar uma contribuição enorme ao estudo das Sagradas Escrituras. Vivendo lá, depois ele vai para a região da Síria, e aí o bispo da Síria o ordena padre, e o retém consigo, mesmo sendo monge. Depois vai a Roma, e o Papa Dámaso, São Dámaso, o faz seu secretário.
ele fica trabalhando para o Papa, e o Papa lhe dá uma incumbência de revisar todas as traduções latinas das Sagradas Escrituras, os Evangelhos, os Salmos, aquilo que está na liturgia. Mas São Jerônimo vai além, ele faz isso e começa a se esforçar pela tradução de toda a Bíblia, né? Um trabalho que vai durar muitos anos, né? E ali em Roma também, ele vai conseguir conquistar várias pessoas para uma vida religiosa autêntica, inclusive mulheres da nobreza, que vão passar a estudar as Sagradas Escrituras. São Jerônimo é alguém que vai cuidar não só da liturgia, do estudo, mas um grupo de mulheres importantes de Roma passa a viver uma vida austera e de contato com as Sagradas Escrituras, a tal ponto que ele ensina o hebraico para essas mulheres, e essas mulheres tiveram a alegria de cantar na liturgia em hebraico, naquele tempo. Hoje nós vemos aqui o pessoal todo participando da liturgia, cantando, né? Mas São Jerônimo vai permitir tudo isso. É claro que outros ficaram incomodados e começaram a criticá-lo. Sempre é assim, viu? Sempre que alguém está fazendo uma coisa boa, tem a turma que vai ir contra. Naquele tempo também houve. Mas ele era alguém muito admirado pelo Papa Dámaso, né? E até calúnias vão começar a levantar contra São Jerônimo, até maldosamente, em relação a esse seu relacionamento com essas mulheres, que era um relacionamento de absoluta veracidade, honestidade, de pureza, de formação. São Jerônimo é um verdadeiro diretor espiritual. Com a morte do Papa Dámaso, então São Jerônimo volta, deixa Roma, faz mais uma viagem pelo Oriente e se fixa na Palestina, em Belém, lugar em que Jesus nasceu, e vai viver o resto da sua vida ali, completando a tradução das Sagradas Escrituras integral. Todo o Antigo Testamento, não traduzido mais do grego para o latim, mas o Antigo Testamento do hebraico para o latim, né? E usando também a versão grega, e o Novo Testamento, tudo para o latim, toda a visão. Então nós passamos a ter uma Bíblia completa no Ocidente, toda traduzida para o latim dos originais, a chamada Vulgata. Estou falando tudo isso para vocês verem a importância desse santo na história da igreja, e na história da Bíblia, e do conhecimento da Bíblia no Ocidente. Por isso esse texto precioso que a igreja vai reconhecer como texto de autoridade em matéria de doutrina, chamada Vulgata. Então, uma contribuição imensa. A partir daí, nós vamos ter acesso às Sagradas Escrituras no Ocidente, isso vai ajudar nas outras traduções. Vai traduzir também comentários, homilias, trabalhos exegéticos, Orígenes, por exemplo, que escreveu em grego, né? E outros ele vai traduzir tudo para o latim. Um grande estudioso, teve uma vida longa, austera, penitente. Às vezes ele é representado então como estudioso, está ali com a pena, às vezes ali também com uma caveira, mostrando justamente a vida ascética que ele teve, às vezes com uma pedra de penitente. E lá também, na Palestina, ele vai organizar o monastério masculino, o monastério feminino, né? Inclusive algumas dessas suas amigas lá de Roma, depois vão se mudar para a Palestina. Lá vão abrigar vários que estão sofrendo e fugindo de perseguições. São Jerônimo participa da vida da igreja, entra nas controvérsias contra as heresias, tudo a partir das Sagradas Escrituras, sempre a serviço da igreja, com um grande amor à igreja, com um grande respeito à igreja de Roma. Um dos seus sofrimentos é quando ele está lá em Belém, fica sabendo que Roma está cercada pelo bárbaro Alarico, né? Então ele teme por tudo isso. Então estou só lembrando esse grande santo. Sabe por quê? Hoje nós estamos celebrando 1600 anos da morte de São Jerônimo. E o Papa Francisco, então, hoje, publicou uma carta apostólica, Scripturae Sacrae Affectus, o afeto da Sagrada Escritura, sobre esses 1600 anos de São Jerônimo, né? Um texto muito bonito, curto, que mostra cultura, história, arte, recordando tudo aquilo que São Jerônimo trouxe como contribuição para o estudo, o conhecimento da Bíblia, para a história da igreja, da teologia, do dogma. Um grande doutor da igreja, que nós possamos então valorizar sempre mais as Sagradas Escrituras. Deus se serviu dessas pessoas, muitos outros também, foi amigo, tem uma grande correspondência epistolar com Santo Agostinho,
Conheceu Santo Ambrósio, tinha um grande respeito em relação a Santo Ambrósio, tinha o seu temperamento também impetuoso, entrou nas polêmicas, um grande filho da igreja. Nesse dia, então, que nós celebramos a Bíblia, o acesso que devemos ter à Bíblia, o crescimento que nós devemos ter no contato sempre mais com a Palavra de Deus, nós temos a alegria de celebrar também os 50 anos da vida matrimonial do Senhor José Silvério e Dona Maria Auxiliadora. O que nós celebramos no sacramento é justamente a concretização daquilo que nós ouvimos na palavra. O matrimônio, celebrado na fé, diante do altar do Senhor, é comparado na carta aos Efésios ao relacionamento entre Cristo e a igreja, como Cristo dá a vida pela igreja, a igreja procura em tudo agradar a Cristo, assim o relacionamento do homem e da mulher, celebrado na fé diante do altar do Senhor, é sacramento desta união. Portanto, é um sinal de bênção, não só para o casal, para a família, mas para toda a comunidade. É dia de renovarmos esses compromissos matrimoniais. Eu vou me dirigir então agora ao senhor José Silvério e Dona Maria Auxiliadora para essa renovação e bênção das alianças.